O YouTube é mais uma plataforma de entretenimento do que o TikTok, na minha opinião, né? E ao mesmo tempo, é esse crescimento silencioso, esse alcance silencioso de 144 milhões de usuários que coloca ele como a maior rede social para brasileiros aqui nesse Data Reportal, né? O que me demonstra um pouco da responsabilidade do Google com o YouTube. É a única plataforma que tem um perfil específico para crianças. A gente já falou também em outras coisas que parece que tem 2 pesos e 2 medidas. Quando alguma coisa acontece no YouTube, parece que tem uma representatividade gigantesca. Bota uma música com direito autoral lá no YouTube pra você ver. No upload você já é detectado e já cai. Agora bota em qualquer outro lugar, gente. Esses dias a gente teve problema, a gente usou um trecho de uma publicidade e não entrou no YouTube porque o vídeo que tava na publicidade tinha direitos autorais dentro da plataforma do YouTube. Mas eu subi normalmente ele no Spotify e ficou, tá lá até hoje, ok, porque não tem essa regra, esse controle que o mercado publicitário exigiu do YouTube. A gente precisa efetivamente de uma regulação maior dessas redes sociais, que é esse papo que está sendo discutido aí, porque o YouTube é esse porto seguro. O YouTube é uma rede social com todos os seus problemas que ainda tem, mas é uma rede social segura, é uma rede social com uma base de usuários gigantesca, é a rede social que as crianças usam pra caramba. O YouTube tem até um papel social no Brasil. Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Aqui comigo estão Victor Alexandre e Caroline Ferradosa. Vocês já conhecem essas duas figurinhas aqui, né? A Carol, você deu uma arrumadinha pra esse segundo episódio, né? Passei um batonzinho, foi recebido, viu? Ah, é? Vou fazer a propaganda aqui, ó. Natura todo dia. É ótimo esse gloss, gente. Ah, eu lembro do kit, é aquele que chegou com... É. Esse é exclusivo, né? Maçã caramelizada. Edição limitada. Ele tinha até um labubu. Maçã do amor é patente, será? Não, acho que não. Por que eles usaram maçã caramelizada? Ah, porque, sei lá. Acho que eles acharam que ia ficar mais... soft. Não tava na moda ainda o morango do amor. É. Perderam aí, ó. Perdei. Mas o kit chegou junto com o kit chegou no timing. Chegou? Chegou. Olha, nesse episódio aqui, gente, a gente vai falar sobre o contato do brasileiro com a internet. A gente vai fazer aqui um raio-x aí de como é o comportamento do brasileiro na internet, baseado no relatório digital 2025, Brasil, da Data Reportal. Então, aguentem aí, mas antes o Victor vai falar pra vocês cada um dos tópicos que a gente vai abordar nesse episódio. É isso aí, pessoal. A gente começa aqui falando sobre o relatório, né, do Data Report, ou trazendo alguma informação aqui, mais ou menos pra gente entender e ficar todo mundo na mesma... Pra gente entender e ficar todo mundo na mesma página, bonitinho sobre o que se trata esse episódio. Depois a gente fala sobre a população do Brasil em 2025, seguido por conexão de internet no Brasil, um assunto um pouquinho mais técnico. Trouxe isso daqui do relatório, porque eu sei que o Matheus gosta desse tipo de assunto, gosta de falar dessas especificidades, e eu não tenho a menor ideia. Pra mim a internet tá funcionando, tá, não tá, e é isso que funciona. E aí depois a gente conclui ali em direção às nossas considerações finais, falando sobre redes sociais no Brasil, que é o ponto aqui que a gente mais gosta de conversar. Todos aqui somos entusiastas das redes sociais e a gente vai se aprofundar um pouquinho nessa questão. Vamos lá? Mas antes de começar, eu queria lembrar vocês de seguirem as redes sociais do GKPBcast. A gente quer ter a presença de vocês ali, sempre comentando, estando ali do nosso ladinho. No Instagram, a gente tá lá como GKPBcast. No YouTube e TikTok, vocês conseguem achar a gente pelo canal do GKPB. Então, vai lá que vocês conseguem ficar por dentro, não só dos cortes, das novidades e tudo que sai em referente aos episódios, mas também de todas as novidades do universo do GKPB. E nas plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Music, a gente tá como GKPBcast. Segue a gente lá, deixem seus comentários, acompanhem todas as novidades, que é muito importante, hein? Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai falar isso sobre como é o comportamento do brasileiro na internet. GKPBcast. Quem é que trouxe? Foi a Carol, né, que trouxe esse relatório aqui pra gente, do Data Reportal. Me deu trabalho, né? Coisa boa. Se vocês verem, gente, bota na descrição o relatório, que é grande, viu? Coisa Sim. boa. O chat GPT tá aí pra brincadeira. Aqui é conteúdo autoral, que é trabalho manual, minha amiga. Perfeito, mas eu fui impactada por um post da MLabs, onde eles trouxeram um pouquinho das métricas referente a engajamento de 2024, comparando a 2025, do Instagram, enfim. E aí fui atrás do estudo para ver o que mais eles falavam pra gente, porque esse dado era muito interessante, e joguei no peito do Victor. Dominei, trouxe aqui o roteiro para vocês, porque eles fizeram aqui uma análise que é bem completa, bem recheada. Se você trabalha com qualquer
cenário do marketing, você com certeza vai ficar muito mais por dentro dos assuntos depois de ver alguns dos dados que a gente vai trazer aqui sobre o Data Report. Ou então a gente começa aqui falando aqui que a gente tem um total de 217 milhões de conexões móveis celulares. E aqui uma coisa muito interessante que você vai perceber no decorrer do relatório é que a gente vai falar muito no passado. Então aqui estavam ativas no Brasil no início de 2025, porque todos os dados são referentes ao período de janeiro. Então em janeiro eles fazem essa coletânea de informações referente ao comportamento do brasileiro na internet. Então todas as informações que a gente tem aqui são referentes a janeiro de 2025. Obviamente são muitas informações, então eles demoram um tempinho para compilar tudo e trazer recheadinho pra gente. E aí, com esse número de 217 milhões, é equivalente a 102% da população total. E aí, por que esse número aqui ultrapassa o 100% da população total? Justamente porque muitas pessoas têm mais de um número de celular. As pessoas são acostumadas aí a ter um número para trabalho, um número para pessoal, e é justamente por isso que esse número aqui tende a ser um pouquinho maior do que o número da população total do Brasil. Enquanto outras não tem também, né? Então isso vai se equilibrando. Exato. Eu acho legal, eu acho que tá caindo um pouco, né? A gente tem que entender um pouco de comportamento do consumidor, e antigamente a gente tinha o comportamento de ter celulares com mais de um chip para ter mais de uma operadora para poder ligar para pessoas de diferentes operadoras, né? Sim. Hoje em dia não tem mais isso, as ligações acabaram ficando praticamente gratuitas, né, de acordo com o plano. O que as pessoas usam mais é os dados de internet hoje. Ninguém nem quer mais ligar também, Ninguém mais né? quer ligar, ninguém atende mais ligação. Quando a ligação é golpe, ou é cobrança, ou é alguma coisa que ele não quer, né, ou é um parente chato, distante, querendo graça. Acho que tá caindo um pouco essa história de ter mais de um chip, mas no ponto de vista pessoal da coisa. Antigamente era muito comum ter-se mais de um chip, né? Exato. Mas eu acho que ao mesmo tempo cresce um pouco essa história do corporativo, né? O celular tá virando cada vez mais uma ferramenta profissional também, né? Quando eu estava trabalhando em outras agências, assim, não era muito necessário que as pessoas tivessem um celular. Hoje em dia, até na nossa profissão, que depende muito de redes sociais e tudo mais, hoje é muito comum a pessoa ter o celular do trabalho, né? Enfim, acho que cada vez mais o WhatsApp como ferramenta de trabalho também acaba tendo essas necessidades de ter um telefone, e acho que a gente vai vendo de novo esse crescimento dessas linhas mais para o uso corporativo. Mas me impressionou 217 milhões, tá? Eu sei que o brasileiro gosta de internet, mas eu não pensava que era tão relevante assim. Eu sou muito a favor dessa questão de separar os celulares, e acho que isso é resultado do quão doentio a relação trabalho e vida pessoal tava, né? Então as pessoas não estavam mais aguentando ali e tiveram que separar, tiveram que ter 2 celulares. Não é por luxo, é por necessidade mesmo, né? Como você estava falando, qualquer pessoa que trabalha hoje com WhatsApp não consegue ter o mesmo aplicativo dentro do mesmo não celular. faz muito sentido. Você não mistura seu computador pessoal com seu computador do trabalho. Então o celular é a mesma coisa, né? Você mistura, né, gata? Não. Seu celular, você tem 2 chips? Mas eu tenho o WhatsApp Business e o pessoal. Mas eu tô ficando doida também. Como é que você não tem consegue 2 desligar, WhatsApp e né? não tem 2 chips? Eu tenho um chip ativo, mas ele não tá dentro do celular. Um chip digital, só pra eu ativar dentro do WhatsApp Business. Vai ser cancelado se você não carregar ele com Não, frequência. tem que carregar. E não usa nada? Uso o WhatsApp? Mas não usa nada do que você carrega, dados nem nada. Não. Tá bom, era só uma pergunta. Um jeito bom de gastar dinheiro. Havia 183 milhões de pessoas usando a internet no Brasil no início de 2025, quando a penetração online era de 86,2%. É muito doido que ao mesmo tempo que é muito impressionante esses 86,2%, eu também não consigo imaginar muito uma vida sem internet nenhuma, né? Total. Eu tava perguntando isso pra minha mãe esses dias. Como você fazia pra se relacionar com seus amigos antes? Pô, você não pegou essa época? Não. Na pracinha. Não, pô, mas quando a gente era Pracinha era o criança... point. Não, mas tô falando você sendo um adulto sem internet. Eu era um adolescente em e Mogi Guaçu, a gente não precisar- usava internet pra essas coisas, não. Era na pracinha, o rolê da pracinha, sextou pracinha. Mas como que você combinava? É que você é cidade do Porque, interior. mas é porque as relações eram próximas, né? Eram relações de bairro, né? Eu acho que isso que a gente perdeu na internet tira, ela aproxima e distancia. A gente já falou Sim. isso também aqui.
ela aproxima do ponto de vista, você pode estar conectado com uma pessoa do Japão, mas ao mesmo tempo você não tem essa proximidade física de poder encontrar com essa pessoa. E ao mesmo tempo aqui nessa desgraça de São Paulo, ninguém tem tempo pra nada. Você fala, vamos fazer um rolê. Hoje eu não posso. Hoje não vai rolar. Porque hoje eu tenho sei lá. Aula de pilates. Aula de pilates, o beach tênis. É. E aí não pode, entendeu? Mogi Guaçu não, galera ali. Vai na ali. praça. Tem muita coisa pra fazer também, a gente para, conversa, bota a cadeira na calçada. Esse conceito da cadeira da calçada é muito legal. Me pega muito. Gosto também. Eu quero envelhecer, Eu ter imagino o Victor, uma imagina casa o na Victor. praia. Se eu morar A em pancinha prédio... assim, ó. Você tá com a pancinha assim, sem camisa, com shortinho Sem velho. camisa não, ele vai estar com uma camisa aberta. Aquela camisa de Camisa botão. aberta, É. shortinho velho, com os rasgadinhos do lado aqui, sentado na cadeirinha de praia na calçada assim. Se eu tiver assim, saiba que eu venci na vida. Saiba que eu estou exatamente onde eu queria estar. Exato. Mas acho que isso também tá virando meio que luxo, né? Até Sim. porque, que calçada, né? As pessoas nem calçada não tem mais. Hoje é dia do prédio, não pode ficar na calçada. Oxe, eu tiro a cadeira pra fora do prédio, fico lá na portaria. Não lá. pode, não deixa. Oxe, deixa. Você vai ver se Você não vai vai ser deixar, que eu vou ser multado. velho encrenqueiro, filho. Prédio em São Você é multado se eu tô fora do prédio? Não é fora, a calçada ainda é do prédio. Nada, meu. Vamos voltar aqui. Fala aí do último aí. A então. gente, antes de começar o podcast, precisa ser rápido. Falando como o Vitor vai estar velho, tipo... Nossa, eu fiquei feliz aqui imaginando esse cenário, galera. Vamos voltar aqui, ó. Já vou ler. O Brasil abrigava 144 milhões de identidades de usuários de mídia social em janeiro de 2025, o que equivale a 67,8% da população total. Eu achei esse número relativamente baixo. Também achei. Tá? Mas eu entendo que a parametrização deve ser um pouco complexa, porque muitas pessoas devem usar perfil fake, devem usar... Eu não tô tentando encontrar aqui justificativas desse motivo, Mas tá? então, o fake eu não não acho tá, baixo, não tá aqui gente. junto? Você não acha baixo? Se você considerar a população idosa e crianças e tal... Faz sentido. Pessoas Me que convenceu. não têm rede social também junto a essas As pessoas que crianças não estão usando têm as dos mesmo. pais, né? Eu acho que tá Porque ok. as crianças estão tudo no telefone hoje em dia. Não, mas você me convenceu. E vindo pro tópico sobre a população do Brasil em 2025, em janeiro a gente tinha 212 milhões de habitantes. A população do Brasil aumentou 848 mil, o que é equivalente a 0,4% entre o início de 2024 e entre o início de 2025. Parem de ter filhos. Pouco, Parem. mas as pessoas estão parando Parem. mesmo, Chega, né? Parando. ninguém precisa de mais gente no mundo, não. As pessoas É estão o- parando de ter filhos. É Graças um a reflexo de tudo que a gente vem falando aqui nos últimos episódios, né? Tipo, Não se multipliquem, que vocês já são insuportáveis por si só. Ai, gente, faz boneco sim. Eu Eu mesmo sou tô a doido pra favor lançar também. o meu. Mas assim, é que a situação de vida do brasileiro fica cada vez mais precária. Como é que eu vou bancar? Eu não tô bancando nem eu. Vou bancar uma criança, fica difícil. Aí a gente vê esse reflexo aqui, né? Adota um cachorro. Aqui no Brasil a gente tem uma situação que vai, ao mesmo tempo que ela vai de encontro, ela se distancia também de alguns outros países que estão tendo essa diminuição na taxa de natalidade, né? Porque muitos países estão realmente tendo essa dificuldade por conta de relacionamentos sociais. E o brasileiro não, a gente não tem muita dificuldade de sociabilizar, assim, de meter boneca. A galera tá doida pra meter boneca aí à vontade, à torta à direito. Mas é justamente a situação precária que a gente se vive, né? A gente vive num momento que as pessoas querem se dar um luxo um pouco maior, querem viver um pouco mais, e você conciliar viver um pouco mais com ter um filho é mais difícil. Nunca vai ter um momento adequado para isso, porque quando você estiver no momento adequado que você planejou hoje, futuramente já não vai ser mais um momento adequado. E hoje a gente tem diversos empecilhos e outras prioridades, principalmente relacionadas ao mercado de trabalho e principalmente ligados à mulher no mercado de trabalho, porque ainda sofre muito preconceito e punições, de certa forma, Sim, né? total. Então, quem contrata uma mulher grávida precisa ter uma lei para não demitir mulheres pós-licença maternidade. Então, é muito complexo isso. Não só financeiramente, mas socialmente também é uma questão ainda, né? Sim. É isso, pra mim o mundo ideal é sem filhos e sem trabalho. A gente só vai existir. Sem Acho crianças. legal, mano. Eu tô assistindo um anime que é meio essa parada É? aí, mano. É legal. Quero assistir. É legal. Pra mim é o mundo ideal, sem filhos e sem trabalho. Dr. Stone. Depois você pesquisa lá. 88,1% da população brasileira vivia em centros urbanos, enquanto 11,9% viviam em áreas rurais.
alto, né? Centros urbanos aí, a galera tá se matando mesmo. Eu quero fazer parte dos 11 em breve, em breve. E aí a gente vê a população das cidades, das grandes capitais, tá aqui nitidamente. Isso quando a gente expande, né? Se a gente voltar aqui esse olhar para as grandes capitais, que são São Paulo e Rio de Janeiro, eu imagino que a grande parte dessa porcentagem tá só nessas cidades, né? Eu já tenho até a música, vou colocar assim. Tô voltando pro rodeio, pra vida do interior. Essa vai ser o meu story quando eu voltar. E a gente vê esse comportamento de quem mora nas zonas rurais querer migrar pra cidade grande, pros centros urbanos, e quem mora nos centros urbanos querer migrar para as zonas rurais, né? Vamos fazer um pacote, Bolsa Hannah Montana, e aí a gente faz essa troca. De quem vive no interior, vem morar na casa de quem vive no tipo centro. Intercâmbio, né? A gente faz esse intercâmbio. É um intercâmbio. A gente falou do VIP, vamos fazer o Inter do Inter. Intercâmbio. Perfeito. Exato. Tem um programa assim chamado Troca de Famílias, né? Que passava na Record. Eu amava com a Ticiane Pinheiro e a Bárbara... Como que era a outra? Quem que era, Igor? Era a Ticiane Pinheiro e... Era a Bárbara alguma coisa, não era Bárbara... Paz? Não, a Paz não era Evans. Não, Bárbara Evans é a filha Karina da Monique. Bach. Karina Bach, exato. Era tudo. Simple Life. Nossa, era muito legal. Mudando de vida, era esse? Mas tem alguns, né? Tinha esse, que eu nunca assisti esse. Tinha o Troca de Famílias, efetivamente, que era um da Record. E tinha o mais recente, o Adotada, né? Que era bom também, adorava da a Maria Mareu, Eugênia. Sim, Adorava, querida. demais. E 50,8% da população brasileira era do sexo feminino, enquanto 49,2% da população do sexo masculino. Tá bem equilibrado aí, né? Girl Power! Cara, bem equilibrado, né? Me impressiona muito a gente ver E aí, entrando aqui num cenário mais antropológico... Deus é certo em todas as coisas. Como pode, né? Se tivesse um pouquinho assim a mais de homem, não existiria mundo, vocês sabem, né? Tô ligado. Precisa estar um pouco mais pro lado Não feminino entendi. mesmo. Se a população fosse a majoritária parte masculina, o mundo já teria acabado. Que pena. Deixa eu voltar aqui, que eu tava numa linha de raciocínio aqui que eu já Mas fui embora. é sério isso? Tá falando cientificamente? Não, Eu nunca ouvi falar... Não, óbvio que não. Não é cientificamente, mas eu consigo entender a linha de raciocínio. Homem só ia faz querer merda. se matar, velho. Os caras iam querer arrumar briga, ia puxar arma no trânsito. Ai, enfim. Exato. Voltando aqui, me impressiona muito a gente ter uma população que é estatisticamente, majoritariamente feminina, e ainda assim a gente tem que lutar tanto por direito feminino na sociedade, né? Caralho, militei. Vamos. É isso, e trago outra militância aqui necessária. Se a gente tivesse um gráfico sobre participação no mercado de trabalho, isso seria o oposto. A majoritária parte masculina, com certeza. E aqui falando sobre a população brasileira por idade, em média, o brasileiro tem 34 anos, com metade da população brasileira acima dessa idade e outra metade abaixo da população. Eu tô na metade. Esse dado me deixou muito intrigado, porque eu acho que isso aqui reflete muito a fase atual do mercado de marketing que a gente tá. Com a nostalgia pegando firme aí, essa estética dos anos 2000, a galera querendo voltar pros anos 2000, porque é a galera dos 30, né? A galera dos 30 tá na sua maioria, são as pessoas nostálgicas, são os millennials que agora estão conseguindo viver um pouco mais a vida, porque aí para o público millennial, a idade dos 30 é quando realmente as coisas começam ali a engatinhar um pouco mais. Tem muita gente que fala que a vida, até os 30 anos, você é só um adolescente vivendo a vida e descobrindo o processo da maioridade. Então, assim, eu entendi bastante do movimento, do momento que a gente tá como sociedade brasileira, vendo aí uma alta dos filminhos de herói, vendo a galera se importar muito com essa questão do colecionismo, fez um pouco mais de sentido pra mim. Não sei se pra vocês linkou essa questão também. Concordo muito, a gente tem muito essa questão da memória afetiva com o passado, né? De uma época que era muito mais fácil, que eu não tinha tantos problemas. Então, algumas questões como música, comida, que despertam alguns... como eu posso falar? Sentimentos, né? Sentimentos mesmo, né? Sobre outra ocasião, eles vêm muito em torno.
E aí aqui a gente tem a porcentagem por idade, né? Então 6,1% tinha entre 0 e 4 anos, 10,6% tinham entre 5 e 12 anos, 6,8% tinham entre 13 e 17 anos, 10,1% tinham entre 18 e 24 anos, 15,2% tinham entre 25 e 34 anos, 15,6% tinham entre 35 e 44 anos, 13,4% tinham entre 45 e 54 anos, 10,8% tinha entre 55 e 64 anos e 11,5% tinham 65 anos ou mais. Muito bem distribuído, né? Também. Mas a gente tá envelhecendo, né? Tamo. É porque não tem boneco, não tem criança, Eu acho a ótimo. sociedade envelhece. Mas é meio colapsante uma sociedade Sim. que envelhece, né? Principalmente uma sociedade de um país pobre, digamos assim, né? De um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Falando em dados móveis, a gente tem aqui, que são dados da GSMA Intelligence, que 217 milhões, a gente já falou, né? De conexões móveis celulares no Brasil. Muitas pessoas fazem uso de mais de uma conexão móvel, por isso não é incomum que o número exceda significativamente os números aí da população total. O número de conexões móveis no Brasil aumentou 4,1 milhões, que é um acréscimo de 1,9% entre o início de 2024 e o início de 2025. 97,1% das conexões móveis no Brasil agora podem ser consideradas banda larga, o que significa que elas se conectam via redes móveis 3G, 4G ou 5G. E os dispositivos que se conectam às redes móveis de banda larga não usam necessariamente dados móveis celulares. Por exemplo, alguns planos de assinatura podem incluir apenas acesso de serviços de voz e SMS. Portanto, esse número de banda larga não deve ser considerado um proxy para o uso de internet móvel. Que loucura, né? Tem Eu gente sabia que que você ia entender essa parte do texto, porque eu mesmo assim não entendi. Eu tô assim, a minha cabeça não, tá eu assim. entendi mais ou menos, mas o que eu entendi aqui é que apesar de ter internet, os aparelhos só são habilitados para voz e SMS, não é para navegação na internet, né? Talvez eles usem a própria conexão para fazer algum tipo de transmissão desses dados, né? Mas não especificamente para o uso da internet. Achei meio esquisito. Então, aqui falando sobre a conexão de internet no Brasil, a gente tem 183 milhões de usuários de internet em janeiro de 2025. A taxa de penetração da internet no Brasil era de 86,2% da população total. Então, a gente tem boa parte aí dos brasileiros acessando a internet no Brasil. E aqui, não necessariamente só por um computador, tá? Também pelo celular, mas aqui levando em consideração o Wi-Fi. A gente tem uma análise da Kepios que indica que o número de usuários de internet no Brasil aumentou 22 mil, só 0,01% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. A taxa de adoção da internet no Brasil, ou seja, a porcentagem da população total que usa internet, diminuiu relativamente com 0,4%, menos 34 pontos da base durante esse mesmo período, né, de janeiro 24 a janeiro 25. A gente tem aqui 29,2 milhões de pessoas no Brasil que não usavam a internet no início de 2025, sugerindo que 13,8% da população permanecia offline no início do ano. Aí a gente vê um movimento que talvez tenha relação com aquelas pessoas que não moram necessariamente nos centros urbanos, né? A gente tem ainda esse movimento, a gente tem boa parte da população brasileira que ainda está em locais que a internet não chega de uma maneira razoável, mas a gente tem aqui, falando sobre os dados da nossa internet de maneira geral, a gente tem aqui alguns números também falando sobre velocidade de conexão à internet, publicados pela Ookla. E aí a velocidade média de download da internet móvel via redes de dados celulares, que são considerando apenas 3G, 4G e 5G, é de 80,97 Mbps. Já a velocidade média de download da internet fixa é de 183,55 Mbps. E aí, um dado interessante é que a velocidade média de download da internet móvel no Brasil aumentou 33,88 Mbps, que é mais de 71% nos últimos 12 meses até janeiro. Esse reflexo de aumento aconteceu também na versão de internet fixa, que aumentou 43,59 Mbps, que é referente a mais de 31% durante o mesmo período. Ou seja, por mais que a gente tenha sentido aí, a gente sinta com frequência que a nossa internet está uma porcaria, ela aumentou
a qualidade da internet, ela aumentou nos últimos meses. Mas né? eu posso dizer aqui, obviamente, não sei se a gente talvez fale disso mais pra frente, mas isso muito provavelmente é reflexo do 5G, né? O 5G é um tipo de conexão feito para ser muito mais rápido, ele tem latência baixíssima e tem velocidades altíssimas. Você consegue fazer download a 500 MB num celular, que era coisas inimagináveis há pouco tempo atrás. Por quê? À medida que... Também a gente precisa pensar no que interessa para as operadoras, né? Antigamente, as operadoras vendiam velocidade, né? Então, na nossa internet fixa, você comprava, até hoje compra-se velocidade, né? Então, se tinha de 100 MB, 200 MB, de 500 MB. No celular, não. Elas vendem os dados. Então, quanto mais rápido você baixar, mais rápido vai o seu pacote de dados. Legal. Entendeu? Então, as operadoras, de maneira geral, de forma mundial, elas têm cobrado por dados hoje em dia. E essa cobrança por dados também demandam tecnologias mais rápidas, né? Então, antigamente, a gente não ficava vendo vídeo adoidado no celular no meio da rua. Hoje, a gente já faz isso. Então, a gente precisa de pacotes maiores e de também conexões melhores. O 5G é justamente... Ele vai pegar esse fator que ele é muito rápido, né? Embora o 5G seja uma tecnologia que tem menor alcance do que o 4G. Então, poucos lugares ainda têm o 5G. Precisa-se de muito mais antenas para cobrir o mesmo perímetro do que precisaria de uma antena do 4G, por exemplo. Então, demora mais, é mais lento, mas é por isso que a gente vê esse crescimento tão expressivo, principalmente na parte de mobile, que foi 71,9% contra a internet fixa de 31,1%, porque as pessoas também precisam de um aparelho com suporte a 5G. E tem pessoas que ainda estão nesse momento de transição para esses aparelhos que têm esse suporte a 5G, então acho que por isso a gente consegue ver isso. Mas eu acho que o 5G também influencia na internet fixa, porque tem muitas pessoas de áreas de acesso mais remotos que estão começando a utilizar o 5G porque é a melhor maneira de se conectar ali em ambientes onde não tem um acesso por cabo. Perfeito, aqui em essa São interpretação. Paulo mesmo, quando cai a internet, eu tô em casa de home office, é até 5G nele. Taca o 5G para trabalhar. Eu tive acesso ao 5G agora só, gente. Meu celular não tinha. Aí, é isso. E ainda, se a gente pensar, do ponto de vista de tecnologia, a grande maioria não deve ter ainda, Sim, né? sim, total. E aí, vindo para o ponto de redes sociais no Brasil, os números do Data Report mostram que haviam 144 milhões de identidades ativas de usuários de mídia social no Brasil em janeiro de 2025. Esse número equivalia a 67,8% da população total no Brasil no início de 2025. E aí a gente vai para as redes sociais, agora onde a gente gosta, né? Falando sobre o YouTube, que tá aí, né? O YouTube tenta lutar. A maior rede social do Brasil. Cara, é impressionante como ninguém derruba o YouTube, cara. Não tem jeito. É que eu acho que o YouTube, por mais que ele seja uma rede social, que ele proporcione esse ciclo e contato ali social que a gente busca em uma rede social, literalmente, ele não é muito visto como isso. A minha percepção, assim, sabe? Ele é quase como se fosse uma TV já, hoje em dia, né? Se consolidou na Sim. rotina do cidadão brasileiro, né? Sim. Então, falando do YouTube, a gente tem 144 milhões de usuários no Brasil no início de 2025. Os dados da empresa sugerem que o alcance de anúncio do YouTube no início de 2025 foi equivalente a 67,8% da população no Brasil no início do ano. Gente, quem não gostaria de uma campanha performar dessa forma a nível Brasil? É muito Demais, doido, né? Muito demais. doido. Eles estão basicamente falando com a população inteira que tem acesso à internet ali. Exato. Muito doido. E aí continua falando que os anúncios do YouTube alcançaram 78,6% da base total de usuários de internet do Brasil, independente da idade, em janeiro de 2025. E encerrando essa parte ainda, eles trazem que 51,1% do público de anúncios a adultos do YouTube no Brasil era feminino, enquanto 48,9% era masculino. É meio que equivalente aos dados que a gente estava falando ali em cima, né? Isso. E aí, só referente a essa questão dos anúncios adultos, é porque o YouTube tem também o YouTube Kids, né? Que aí não vão anúncios pra lá. Eu não sei como funciona exatamente o YouTube Kids, mas aqui, por mais que a gente saiba que tem muita criança que usa o celular dos pais e tudo mais, o YouTube ele não tem como mensurar qual é a criança que está mexendo no celular do pai, então ele considera anúncios adultos, porque são anúncios exibidos regularmente no YouTube normal. Não é pornô. Exato. Que horror. Não é... Eu Anúncio só queria... adulto, você pensa logo nisso, né?
Eu só queria fazer um adendo aqui que eu acho que explica um pouco, é justamente essa história do YouTube Kids, né? O tamanho do YouTube. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar que o YouTube é a primeira rede social que um brasileiro se depara, que é o celular na mão da criança, né? Perfeito. Acho que a primeira rede social realmente totalmente utilizada pelo ser humano, principalmente falando de Brasil, que a gente vê, é o YouTube, né? As crianças antigamente tinham os tablets, né? Agora tá caindo um pouco em desuso a história de ter o seu próprio tablet, mas o YouTube bombava ali, né? Dentro dos tablets das crianças. Sim. Hoje em dia as crianças têm mais o smartphone mesmo delas ali. E, de novo, o YouTube Kids reinando ali, né? Pra passar o tempo das crianças, né? As crianças não ficam sentadas assistindo televisão, até porque não tem publicidade infantil, não tem produto para vender para essas crianças, não tem programa para colocar na TV para essas crianças, então o YouTube acabou sendo essa fonte ali de entretenimento. Saudades da TV Globinho. É uma faca de dois gumes, né? Não tem muito o que fazer, não vai existir uma emissora. Tem a Plus TV, né? Hoje em dia, as Fast TVs aí, mas eu não sei se já se inseriu assim na rotina do cidadão brasileiro a ponto dele conseguir colocar lá um desenho na Plus TV pra criança assistir, né? Então, é porque aí o YouTube é mais prático, né? Pega o celular ali no meio do restaurante, coloca pra criança e pronto, né? Falando de Facebook, são 112 milhões de usuários no Brasil no início de 2025, com alcance potencial de anúncios ali que aumentou em 400 mil, que é 0,4% de aumento entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. O número de usuários que os profissionais de marketing conseguiram alcançar com o anúncio do Facebook no Brasil aumentou em 950 mil, com 0,9% de aumento nos 3 meses entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. O alcance de anúncios no Facebook no Brasil era equivalente a 52,6% da população total no início de 2025. Ou seja, o YouTube consegue ser mais amplo, né? Tem mais amplitude ali do que o Facebook. Os dados da empresa indicam que 68,7% dos adultos com 18 anos ou mais no Brasil usavam o Facebook no início de 2025 e o alcance de anúncios do Facebook Brasil foi equivalente a 60,9% da base de usuários locais de internet, independentemente da idade, em janeiro de 25. 53,8% do público de anúncios no Facebook no Brasil era feminino, enquanto 46,2% era masculino. Queria trazer uma percepção agora. A gente vai falar do Instagram e isso talvez seja mais assertivo lá, mas já trazendo esse comparativo entre Facebook e YouTube, vocês acham que anúncio de YouTube converte tão bem quanto do Meta? Óbvio, depende de objetivos e tudo mais, mas assim... Eu nunca fiz muitas campanhas com o YouTube, eu fiz pouquíssimas campanhas com o YouTube. O YouTube é caro, né? É bem mais caro do que a Meta para fazer anúncios, mas assim, eu acho que deve ter ali o seu fator de importância dentro de uma estratégia. Eu nunca tive estratégias muito grandes que envolvessem o YouTube. A gente está, inclusive, para iniciar uma estratégia de YouTube, mas não sei dizer. Eu acho que... Desculpa te cortar. Eu acho que são objetivos diferentes. Eu acho que o YouTube, dificilmente... Eu acho que quando o YouTube quer uma estratégia para o YouTube, quer redirecionar o usuário para algum lugar, ele vai se comunicar diretamente com o criador de conteúdo da plataforma, para que esse criador consiga falar de maneira direta com o público-alvo. E quando é um anúncio total, assim, exibido da maneira do Ads mesmo, eu acho que é muito mais sobre branding. Eu acho que é sobre estampar a sua marca, sobre expandir a visibilidade da sua marca. E já os anúncios de Meta, de Facebook, eles são muito mais voltados para conversão direta. Por mais que você faça um anúncio de reconhecimento ali, um anúncio que é para impulsionar para a maior quantidade de gente possível, ainda assim ele tende a ter uma abordagem mais voltada para essa conversão, assim. Não, coisa que o YouTube não costuma fazer. Perfeito, concordo 100%. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é sobre como o próprio público de profissionais de marketing deixaram o Facebook meio de lado, né? A gente tem aqui no dado uma coisa que é meio atípica de todos os outros dados que a gente tem aqui, é essa questão de que aumentou 950 mil, com 0,9%, nos 3 meses entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, que é justamente o período final do ano, que é quando as marcas se empenham um pouco mais em campanha paga, em anúncios, que aí me mostra que os profissionais de marketing e as agências só voltam os olhos para o Facebook
Facebook mesmo, nesses períodos de grande massa, de sazonalidade, que é Natal, porque de maneira geral ninguém sabe muito bem como trabalhar o público do Facebook, que a gente sabe que ele tá ali, a gente sabe que ele tá usando de alguma forma, mas ninguém sabe muito bem como se conectar com esse público, né? O Facebook é mais barato na maior parte das vezes, comparado com o Instagram até, né? Então, assim, quando você precisa de preço e resultado em massa, esse é um caminho, às vezes, mais assertivo, né? Óbvio que tudo que a gente tá falando aqui depende de inúmeros fatores de objetivo, verba e enfim, mas é uma percepção geral, assim. Exato. E aí, falando sobre o Instagram, em janeiro, no início de 2025, ele tinha 141 milhões de usuários, tá ali pau a pau com o YouTube, que tinha 144 milhões. Os números revisados regularmente da empresa sugerem que o alcance de anúncios do Instagram no Brasil era equivalente a 66,2% da população total no início do ano. Dados publicados nas ferramentas de anúncios da empresa indicam que 83,5% dos adultos com 18 anos ou mais no Brasil usavam o Instagram no início de 2025. Alcance de anúncios do Instagram no Brasil no início de 2025 era equivalente a 76,8% da base local de usuários da internet, muito alta também. 57,8% do público de anúncios adultos do Instagram no Brasil era feminino, enquanto 42,2% era masculino. O alcance potencial de anúncios do Instagram no Brasil aumentou 6,10 milhões, que é referente aí a 4,5% entre janeiro de 24 e janeiro de 25, e o tamanho da audiência de anúncios do Instagram no Brasil aumentou também com 4,55 milhões, que é referente a 3,3% entre outubro de 24 e janeiro de 25, que é mais uma vez aquele período de sazonalidade ali do final do ano, que é onde a galera tende a investir mais em mídia, né? Um fator interessante que acredito que não é mensurável, junto com esses outros que a gente tem aqui, é que o Instagram, a gente é influenciado e impactado por esses anúncios propriamente da plataforma, mas também dos criadores de conteúdo. Se a gente levasse em consideração esses dois juntos, com certeza o Instagram estaria aqui com números extremamente maiores comparados a qualquer outra plataforma, né? Sim, sim. E é muito difícil justamente do que você falou, porque a gente não tem como fazer essa mensuração, né? Porque quando eu imagino que para fazer essa mensuração aqui, eles consigam fazer pelo Meta Ads, e aí eles conseguem gerar uma métrica ali, ou algumas métricas interessantes para trazer. Mas aí quando a gente vai falar de criador de conteúdo, pô, a gente nem sabe se tem micro influenciador fazendo publi, nano, os influenciadores de massa e assim, e assim vai, né? Mas o contato do brasileiro com publicidade no Instagram fica escrachado aqui de que é realmente o local onde a gente mais é bombardeado de publicidade o tempo inteiro. Perfeito. E aí outra rede que tá a bater isso, se não já estiver batendo, é o TikTok, né? Então, o Data Reportal traz pra gente que 91,7 milhões de usuários com 18 anos ou mais no Brasil no início de 2025 estavam na plataforma, né? Os anúncios do TikTok atingiram 56,4% de todos os adultos com 18 anos ou mais no Brasil. Muita gente também, mas se a gente comparar com as outras redes, ainda é um volume menor, né? Menos expressivo. O alcance de anúncios no TikTok do Brasil foi equivalente a 50,1% da base de usuários dos locais da internet no início do ano. Seguindo, a gente tem que 47% do público de anúncios adultos no TikTok no Brasil era feminino, enquanto 53% era masculino. O alcance potencial de anúncios no TikTok do Brasil diminuiu, isso é muito importante, de 6,84 milhões, o equivalente a menos 6,9%, entre o início de 2024 e o início de 2025. Uma observação importante, além das mudanças regulares no número de usuários ativos, as plataformas de mídia social também revisaram ou corrigiram os números de alcance de público que relatam em suas ferramentas de publicidade, e essas intervenções podem resultar em um aparente declínio no alcance gerado, né? Então, pode ser resultado desse número que a gente comentou que caiu. Isso acontece também porque o TikTok ele é uma rede que ele é muito constante, né? Uma rede que até hoje a gente não conseguiu decifrar, mesmo ela já estando presente no nosso cotidiano há um bom tempo. Continua crescendo, ele traz números expressivos até com relação à base de usuários, mas acontece que o TikTok ele tem muita movimentação interna, né? Então muda o algoritmo, apaga a conta falsa, apaga a conta não autêntica,
tira a conta duplicada, que existe muito usuário com conta reserva, conta 1, conta 2, conta para N motivos diferentes. E essas correções que a plataforma faz é o que o Data Reportal aponta aqui, que pode acabar influenciando nos dados que eles trouxeram. Perfeito. No LinkedIn, foram 81 milhões de membros no Brasil aí dentro do período, né, no início de 2025. A audiência do LinkedIn no Brasil era equivalente a 38,1% da população total no início de 2025. Os anúncios do LinkedIn atingiam 49,8% da população brasileira com 18 anos ou mais. Ou seja, ele é pequeno de representatividade, mas consegue falar com a população brasileira de 18 anos ou mais, né? Que é realmente quem está mais aí interessado nessa história de procurar trabalho, de criar conexões profissionais, né? O alcance de anúncios do LinkedIn Brasil foi equivalente a 44,2% da base de usuários locais da internet, independentemente da idade no início do ano, e 49,3% do público de anúncios do LinkedIn era feminino, enquanto 50,7% era masculino, também está muito dentro ali. O alcance potencial de anúncios do LinkedIn no Brasil aumentou 13 milhões, um aumento aí de 19,1% entre o início de 2024 e o início de 2025, que acho que é o mais expressivo que a gente viu até agora aqui, né? Sim. E é esse movimento do LinkedIn ressurgindo das cinzas ali, né, também. É um novo momento, né? A galera usa agora o LinkedIn realmente como uma rede social e não só como um lugar para procurar trabalho. Sim. E os dados da empresa revelam que o tamanho da audiência de anúncios do LinkedIn aumentou 3 milhões entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. É isso. Acho que também vai um pouco dentro daquilo que a gente viu naqueles relatórios da Mobile Time, que era um pouco sobre a tela dos telefones das pessoas, que o LinkedIn já estava aparecendo ali mais presente nas telas dos telefones das pessoas, né, nos últimos tempos aí. Sim. Eu trouxe aqui o dado do Snapchat, eu sei que é um pouco irrelevante quando a gente fala de rede social no Brasil, principalmente porque não é algum lugar que a gente está especificamente, mas o que me chamou a atenção foi que, assim, eles têm 6,72 milhões de usuários no Brasil no início de 25, eu ainda acho que é muita coisa, e aí que isso representa 3,2% da população total. E o que me pega aqui é que 70,6% do público do Snapchat no Brasil é do sexo feminino, enquanto 27,1% é do sexo masculino. É muita mulher E aí eu tentei encontrar uma outra rede social, porque a gente não tem dado. De uma rede social que seja dessa forma predominantemente masculina. Seria o Reddit ou o Discord? A gente Pode não ser o tem esses Discord. dados, né? O E eu que- Xvideos. E eu queria ter acesso a um corte por idade, porque a nossa idade não usa mais, a nossa geração, mas a galera mais nova está no Snapchat. Já gente. sei, uma masculina, chama Brasino777, É o Brasino. que tá ali, anunciando no Xvideos, já tá todo mundo junto. Toda a camada extensa. Eu realmente encontrei o Snapchat no celular do meu irmão. Ele tem Snapchat lá. Os meus primos têm, meu irmão tem. E essa questão, talvez, da maior parte feminina, eu vejo com uma relação com a insegurança feminina também. O Snapchat é uma rede que Você tem só a sua some basezinha, ali, né? Só a bolha, né? Aparece, some, depois não fica em destaque, não fica em nenhum lugar. Então, talvez um pouco dessa insegurança, dessa falta de autoestima masculina, enquanto o homem tem isso demais, né? A grande parte deles, assim, não vamos generalizar, porque gostamos de homem também. Mas dá pra generalizar, tem dado. Teve um dado recente aí que fala que só 3% dos homens brasileiros se acha feio. Sim, e que a maior Gostamos parte deles... é muito forte. A gente se relaciona, né? Uma pergunta, rapidinho. Será que não é porque o Snapchat também tem muita questão de filtros? Pode ser. Porque tinha muito filtro É e isso os que eu ia filtros falar. deles eram muito bons. Sim, Eu Pode acho o Snapchat ser. bastante problemático nesse público jovem, tá? Pode ser. Acho bem problemático. Uma rede social onde não tem supervisão de ninguém, muitos adultos não sabem nem que existe, totalmente voltada para filtro, com conteúdo que desaparece muito rápido, não dá para entender o que tá rolando ali dentro. Cheio de criança, acho extremamente problemático. Eu acho que o Snapchat nesse momento tem sido um pouco do que o Instagram foi pra gente lá naquele começo, quando surgiu o Facebook, que tava a família toda no Facebook e a gente não queria estar no mesmo lugar que a nossa Exato. família tá, né? Exatamente.
E aí, vamos pro Twitter aqui. A gente tem... Twitter é muito bom, né? Não me pega esse X, mas a galera mais nova, infelizmente, já tá chamando de X, então não tem muito o que fazer. Mas é X ou X? Aí já é outro assunto já também. X. O X é horrível em todos os aspectos possíveis. Como é que você vai citar uma... Enfim, vamos embora. Tem 16 milhões de usuários no Brasil. O alcance de anúncio do X no Brasil é equivalente a 7,5% da população total. 9,5% dos adultos com 18 anos ou mais no X no Brasil usavam o X. Nossa, falar X é horrível. Fala o Twitter, fala. A gente vai entender, tá tudo bem. O alcance de anúncios do Twitter no Brasil foi equivalente a 8,7% da base de usuários locais da internet. 40,2% do público de anúncios adultos do Twitter era feminino, enquanto 59,8% era masculino. Já dá sinais aí do hospício. E aí eu trouxe aqui que a análise sugere que interferências do Twitter podem ser menos representantes do gênero real dos usuários em países onde o inglês não é um idioma dominante, porque o inglês é they, them, não tem essa ideia de gênero neutro e tudo mais, que se aplica com muita força aqui no Brasil, principalmente no Twitter e tudo mais, que são, que aqui o Data Reporter, ele traz pra gente que essas redes, como o Twitter, normalmente costumam usar o comparativo por gênero em comparação à audiência da sua própria base. Então, eles tendem a fazer o estudo de como as pessoas se identificam para fazer esse tipo de pesquisa. Aqui, depois a gente tem que o alcance potencial de anúncios do Twitter no Brasil diminuiu 6,17%, milhões, que equivale ali a menos 27,9% entre o início de 2024 e o início de 2025. E o número de usuários que profissionais de marketing alcançaram no Twitter diminuiu 5,22 milhões, que é menos 24,7% entre outubro de 24 e janeiro de 25. Aqui no Twitter vale muito pontuar que a gente teve aquele problema em algum momento entre janeiro do ano passado e janeiro de 2025, que foi a polêmica que geral quis migrar para o Blue Sky, né? Então a gente teve essa queda de usuários bem intensa no Twitter. Obviamente, muita polêmica envolvendo aí o Elon Musk. A gente precisa lembrar que o Elon Musk xingou os anunciantes, né? Ele xingou os anunciantes, porque os anunciantes estavam cobrando responsabilidades do X, né? Ele xingou os anunciantes, depois foi na maior cara lavada pra Cannes pedir desculpa pros anunciantes, mas sem pedir desculpa, né? Ele foi lá, encheu o saco de todo mundo, que ninguém pediu ele em lugar nenhum. E, aliás, eu acho ótimo, incrível, maravilhoso, estou celebrando que eles tenham perdido anunciantes e tenham perdido público anunciante, porque eu espero mais é que essa bomba feche as portas o quanto antes. Percebeu que a água bateu na bunda e precisava pagar as contas, e ele fazia isso com anúncio, né? Uma visão que qualquer empresário conseguiria ter. Hoje só tem bet, golpe e tranqueira naqueles anúncios que marca que quer colocar a sua verba lá dentro? Assim, óbvio que a gente tem grandes marcas com uma verba de mídia, principalmente gigantesca, mas a maior parte delas não tem esse poder de dividir tão bem a sua verba, né? Então, pra que eu vou escolher o Twitter pra isso? E a gente precisa lembrar que o Twitter, acho que dessa lista toda aqui, é a única rede que oficialmente permite conteúdo pornográfico. É um lixo o Twitter. O Twitter é o lixo das redes sociais. E lá, principalmente a gente está falando de anúncio aqui, as marcas que estão presentes no Twitter fazem muito conteúdo orgânico, justamente por conta disso, que fazendo conteúdo orgânico na plataforma, você pelo menos consegue controlar um pouquinho a bolha de usuários que vai te acompanhar, né? Eu já cansei de ver conteúdo com teor de sexo e um anunciante que não fazia a menor ideia de que devia estar por ali em volta, dentro do Twitter. Exato. Horrível. Próximo a gente tem aqui o Pinterest, com 40,3 milhões de usuários no Brasil no início de 2025, representando 19% da população total no início do ano. Baixo, né? Bem baixo. O Pinterest não é uma rede social que se popularizou tão bem no Brasil quanto em outros lugares. Por mais que eu ame o Pinterest, acho um lugar assim como se fosse um campo de flores, que você só vê coisas legais. Mas ele tá crescendo, então, mas pensar que eles têm uma base bem maior do que a do Twitter e o tamanho da expressividade que o Twitter consegue com 16 milhões de usuários no Brasil versus o que o Pinterest consegue com 40 milhões, o Twitter realmente faz muito barulho, né, gente? Sim, muito.
O alcance dos anúncios no Pinterest do Brasil foi equivalente a 22% da base de usuários locais da internet, independente da idade. 67,1% do público total de anúncios do Pinterest no Brasil era feminino, enquanto 26% era masculino. Isso é de fácil compreensão, né? De fato, o Pinterest é uma rede predominantemente feminina, por conta ali das questões aspiracionais, e tem muita questão ligada à moda, beleza, decoração. Óbvio que a gente tem outras frentes, mas essas são as principais. As ferramentas do Pinterest também publicam dados de público para usuários do gênero não especificado, e esses usuários representam 7% do público total de anúncios do Pinterest Brasil no início de 2025. O alcance potencial de anúncios do Pinterest aumentou 3,19 milhões, equivalente a mais de 8,6% entre o início de 2024 e o início de 2025. O número de usuários que profissionais de marketing conseguiram alcançar com anúncios do Pinterest Brasil diminuiu em 100 mil pessoas. Isso é equivalente a menos 0,2% entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. No entanto, é importante a gente lembrar que esses números de alcance de publicidade não representam números mensais de usuários ativos, e o tamanho do público de anúncios do Pinterest pode ser significativamente diferente do tamanho de sua base total de usuários ativos. O Pinterest é uma rede social que eu gosto muito, até de sugerir para clientes que têm algumas frentes específicas onde ele é muito nichado, assim, performa muito bem os anúncios lá dentro. Eu não vejo muita graça. O Victor, eu sei que tem até o widget no celular dele, né, que a gente falou lá no episódio do coisa, mas eu, assim... Não te pega? Não vejo nenhum sentido. Eu acho que ele é muito nichado, de fato. Tem alguns assuntos que você consegue trabalhar muito bem ali dentro e conversar com uma comunidade, né? Focar em qualidade e não no quantitativo. Eu acho interessante. Vai dar seu testemunho sobre o Pinterest. Não, eu gosto do Pinterest por causa de referência. Eu gosto que me mostra coisas que estão fora da minha realidade, assim. Eu gosto muito de assunto voltado para moda, eu gosto de coisas de fotos e tudo mais. E o Pinterest é um bom lugar para as pessoas se expressarem criativamente, assim. As referências ficam todas lá, com relação a tudo de tatuagem, fit de moda, tendência de moda, o que mais que eu vejo lá? Photoshoot, eu vejo muito Photoshoot lá no Pinterest. Então, assim, é uma ferramenta de referência muito mais criativa. É onde eu me conecto com visões que não são singulares a mim, assim, são diferentes, sabe? E eles estão tendo um atendimento super diferenciado para a agência, obviamente, para incentivar as agências a incentivarem os clientes a investirem no Pinterest, mas algo super cuidadoso, algo próximo que a gente não consegue ver nas outras redes sociais, porque hoje olham para as agências que não têm uma verba tão grande para investir e cagam literalmente, né? Para você tentar falar com um suporte do Meta, se dá algum erro em algum anúncio, você praticamente tem que se humilhar, né? Você tem que clicar no botão, depois do outro botão, depois no outro botão, aí fala com um robô, depois com outro robô, e aí sim cai num assistente, né? Então, eu aposto muito, assim, no crescimento do Pinterest nessa parte de performance mesmo, de mídia brasileira. Bom, fizemos aí esse apanhadão geral. Acho que dá para entender um pouco desse comportamento. Eu acho que eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro, para mim, a relevância do YouTube. Como o YouTube é aquela rede social silenciosa, né? Ele é um pouco do que o TikTok gostaria de ser. Mas porque o TikTok se posiciona como um aplicativo de entretenimento, não como uma rede social. Plataforma de conteúdo, né? Mas eu acho que o TikTok é muito mais rede social do que o YouTube, por exemplo. Até o YouTube é mais uma Instagram, plataforma. se a gente for pensar. O TikTok é o ápice de rede social que pode existir. Então, o YouTube é mais uma plataforma de entretenimento do que o TikTok, na minha opinião, né? E, ao mesmo tempo, esse crescimento silencioso, esse alcance silencioso de 144 milhões de usuários que coloca ele como a maior rede social para brasileiros aqui nesse Data Reportal, né? E como eles conseguem, ao mesmo tempo, estar presentes em tantos lugares. Eu acho que isso, o que me demonstra um pouco da responsabilidade do Google com o YouTube, né? É a única plataforma que tem um perfil específico para crianças, totalmente pensado, com muito cuidado.
A gente já falou também em outras coisas que parece que tem 2 pesos e 2 medidas. Quando alguma coisa acontece no YouTube, parece que tem uma representatividade gigantesca, né? Tanto que para a indústria da música, por exemplo, bota uma música com direito autoral lá no YouTube pra você ver se seu vídeo nem no upload você já é detectado e já cai. Sim. Né? Agora bota em qualquer outro lugar, gente. Qualquer outro lugar. Esses dias a gente teve problema que a gente usou um trecho de uma publicidade e não entrou no YouTube porque o vídeo que tava na publicidade tinha direitos autorais dentro da plataforma do YouTube, mas eu subi normalmente ele no Spotify e ficou, tá lá até hoje, ok, porque não tem essa regra, esse controle que o mercado publicitário exigiu do YouTube. Não foi o Google, pro Google não é barato fazer isso. Eu acho que isso também faz a gente pensar um pouco nessa história de que a gente precisa efetivamente de uma regulação maior dessas redes sociais, que é esse papo que está sendo discutido aí, porque o YouTube é esse porto seguro. O YouTube é uma rede social com todos os seus problemas, que ainda tem, obviamente tem, mas é uma rede social segura, é uma rede social com uma base de usuários gigantesca, é a rede social que as crianças usam pra caramba, né? Imagina se não fosse o YouTube no Brasil. Então, quer dizer que desenho animado ia ficar restrito para quem tem dinheiro para pagar uma TV a cabo, né? Então tem um papel, o YouTube tem até um papel social, né, no Brasil. Óbvio, isso é lucrativo pro Google, eles não fazem isso porque eles são muito generosos e bacanas e se importam com o povo brasileiro, não. Mas o YouTube é um lugar legal, é o que a gente pode entender como uma rede social que ainda se preocupa em ter um ambiente saudável para os anunciantes e para os usuários, né? E não se sucumbiu totalmente a essa história de fazer número para ter número. E a gente viu recentemente agora, eles anunciaram que não vão monetizar canais que o conteúdo seja especificamente criado com inteligência artificial, o que também precisa ter muita coragem para fazer, Exato. né? Principalmente nesse ambiente extremamente competitivo que é o das redes sociais, de que tem se tornado cada vez mais, né? Você tem um maluco com uma rede social de 16 milhões de brasileiros que quer causar no Brasil inteiro, quer mudar o país inteiro, né? Que é o Elon Musk. E ao mesmo tempo você tem o Zuckerberg, que tem muita penetração no Brasil, que é dono do WhatsApp, que a gente nem coloca aqui como uma rede social, mas hoje a gente já falou em diversos episódios aqui como é a penetração do WhatsApp no Brasil e que também quer mandar aqui no Brasil. Então, acho que a gente precisa entender que para se construir um ambiente saudável para os anunciantes é muito difícil disso ser feito. Talvez não por isso o YouTube não seja a plataforma mais barata de se anunciar também. Mas a gente entende que tem anunciantes e consegue se sustentar, né? Você Perfeito. paga pelo valor, né? E uma coisa que você... É só um ponto, assim, que me chamou bastante atenção. Mas rede social que tem um nome na frente, em vez da marca, normalmente costuma ser uma bosta, né? Porque a gente tem o Mark Zuckerberg na frente da Meta, e é uma merda. E a gente tem o Elon Musk na frente do Twitter, e é uma merda. Mas quando é o Google, que é uma marca renomada, que não é ninguém querendo assumir essa responsabilidade de falar, ó, essa rede social é minha, e é o próprio TikTok, por exemplo, as coisas costumam funcionar um pouco melhor do ponto de vista pro usuário, né, para quem tá usando. Referente a essa notícia, esses dados que a gente trouxe, me chamou muita atenção a força do Twitter, cara. Eu não fazia ideia que ele tinha tão poucos usuários com relação às outras redes sociais e, ao mesmo tempo, é uma rede social que pauta muito das outras redes sociais. Sim. Muitas das conversas na internet, elas se iniciam no Twitter. Até hoje. Até hoje, o seu sonho era que o Twitter acabasse, mas o meu sonho era que o Elon Musk saísse dessa bosta, que perdesse mesmo o valor de marca a ponto dele precisar vender por 2 trocados de volta pros antigos donos, assim, Mas sabe? o Twitter já era um hospício antes do Elon Musk. Cara, mas era um hospício controlado assim, é. sabe? Era um hospício que As pessoas eram medicadas. a galera tava sendo monitorada ali, sabe? Pelos médicos. Mas eu tenho uma teoria também. Eu acho que o Twitter teve a época deles em 2008, ali, 2009. E eu acho que no Brasil, de maneira geral, toda rede social que cai em desuso vira um hospício. É o que a gente tá vendo acontecer com o Facebook. É outro hospício. E o Snapchat talvez também. Que aí é o hospício que realmente me preocupa. Hospício Quando vocês dizem Kids. que tem crianças, eu acho perigoso. Não acho crianças, adolescentes. Eu acho que é adolescente que tá lá, não é que necessariamente crianças criança. estão no YouTube. É. Mas toda essa reflexão que o Matheus trouxe sobre o YouTube, eu acho que é muito interessante a gente, como agência e, enfim,
diretores de marketing, essa bolha nossa, né, pensar um pouco sobre responsabilidade das redes sociais quanto a gente indica investimento, né, para nosso cliente, para nossa marca. Isso é muito importante. Obviamente, existem redes sociais com um foco melhor em conversão, como a gente estava falando, porque tem um objetivo específico com isso, mas quando a gente quer trabalhar branding, awareness de uma forma mais geral, talvez seja um caminho muito mais seguro, né? É difícil a gente brigar com capitalismo, de certa forma, né? Onde um vende mais e aqui tem mais responsabilidade como uma plataforma. Mas cabe a nós também sempre relembrar isso, porque é muito importante, né? A gente teve aquele pequeno grande surto do Mark Zuckerberg ali, quando entrou numa briga com o Alexandre de Moraes, né? Que estava até em risco do Meta ser banido do Brasil por um tempo. E aí muitas marcas iam se ver perdidas ali naquele momento, né? Então, voltar a enxergar quem não enxerga mais o YouTube como uma frente muito importante de mídia, né? Sim, e acho que tem possibilidades pro YouTube que, gente, é uma TV, né? Então dá para aproveitar a sua campanha de TV que já tá pronta para colocar ali. Acho que grandes empresas têm feito um pouco isso, né? É uma rede social que trabalha muito a tela grande, né? Que outra rede social você consome na tela grande? Nenhuma, só o YouTube, né? Nas televisões vai ter uma Netflix, vai ter uma Disney Plus, mas assim, rede social efetivamente é o YouTube, ele transita muito bem nesses universos, né? Então o YouTube é uma coisinha ali diferenciada mesmo, né? Até do ponto mais de vista desafiador de negócio. Também a acho. produção, porque a gente precisa fazer algo que se adapte ali, né, aos diversos formatos que ele tem, ainda mais quando a gente fala de anúncio. Mas funciona. É isso. Bom, pessoal, quero lembrar vocês que as plataformas aí como o YouTube e o Spotify permitem que vocês deixem comentários pra gente, né? E todos os episódios a gente tem aqui perguntas pra vocês, então eu queria deixar aqui qual dado mais te surpreendeu durante essa pesquisa. Eu já disse aqui qual foi o meu, que foi 144 milhões do YouTube, que me pegou aqui desprevenido pra esse podcast. E vocês, qual foi o dado que mais surpreendeu vocês? O meu foi o do Twitter, mano. O meu foi 16 milhões, você achou que era mais? Eu achei que ele tinha bem mais base de usuários. Eu fiquei surpresa com a entrega ainda do alcance das mídias no YouTube. Legal. Então, comente aí pra gente qual foi o número aí que te surpreendeu. Perfeito. E se vocês gostaram desse episódio e querem mais episódios como esse, com pesquisa, que a gente traz dados, é um episódio mais denso, mas muito importante, principalmente para quem tem preguiça de ler a pesquisa como um todo, a gente traz um resumão aqui. Se vocês curtem esse tipo de episódio, deixa aí seu like no YouTube. Se você estiver vendo a gente no Spotify, vendo ou ouvindo, deixa 5 estrelinhas aí no nosso canal, porque a gente teve um hater que desceu a nossa nota. Então vamos ajudar na meta, gente? Nossa, não me lembra disso não, hein, que já vou ficar bravo. Dá 5 estrelinhas aí pra nossa média subir, por favor. É isso. Trazer rapidamente para vocês aqui o comentário da Rosana. Ela colocou assim no nosso episódio dos apps preferidos dos brasileiros lá no Spotify. Parabéns pelo podcast, acompanho vocês no Instagram. Da Smiles, achei curioso, mas realmente tem a ver com juntar pontos. Só que lá tem o Uber, por exemplo. Você usa o Smiles para colocar crédito no Uber e gera mais pontos. Precisa de tempo para lembrar dessas coisas, mas pode ter a ver com a sensação de querer ter pontos. Tá vendo aí, ó? Esse tempo eu não desperdiço na minha vida com esses aplicativos de ponto, não. Tem que ser um negócio... Questão de escolhas, né? Tem que ser um negócio que você vai se dedicar ali na parada pra fazer rolar. Não é que nem um cashback, por exemplo, que você só vai gastando e aí vai chegar um momento que vai ter um dinheirinho legal lá. Mas obrigada, Rosana, pelo comentário. Bom saber que você acompanha a gente pelo Instagram. Valeu. Falando em Instagram... Falando no Instagram, aproveita que você tá por lá, já foi ver os nossos episódios. Aproveita pra seguir a gente por lá também, GKPBcast. Você vai ficar por dentro de todos os episódios que saem bonitinho. Agora a gente tá fazendo um compiladão também no final do mês com todos os episódios que saíram. Muito conteúdo legal. A gente tá trazendo além dos cortes pra vocês e preparando muito mais sempre pra conseguir compilar aí esse conteúdo interessante que a gente traz pra vocês no formato também que seja atrativo pras redes sociais. Segue também a gente no TikTok, que é gkpb.oficial, e também nas nossas redes sociais pessoais. Na minha frente temos aqui Matheus Ferreira, para você se conectar no LinkedIn e @Geek Publicitário no Instagram. Eu sou o Victor Alexandro, para você se conectar no LinkedIn e @Victor Alexandro no Instagram. E ao meu lado temos Caroline Ferradosa no LinkedIn e @Carol Ferradosa no Instagram. Você também pode seguir o gkpb.oficial para ficar por dentro de várias novidades do universo do marketing e da comunicação. Muito conteúdo diário, muito conteúdo interessante para você consumir por lá. Valeu? Muito obrigado. A gente se vê na próxima
ótima semana e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.